Olá, você está assistindo mais uma aula da nossa playlist relacionada a princípios aplicáveis ao controle, especialmente ao controle externo. Nessa aula nós vamos tratar do princípio da relação custo-benefício. Juridicamente, não é um princípio, mas é uma importante informação que se deve ter presente e ser perseguida toda vez que você for estruturar um controle. Nós tivemos um exemplo do que não é a aplicação desse princípio. Certa vez, uma estatal convidou um importante integrante do controle externo, que estava se aposentando, para formar o controle interno. E ele pegou o efetivo da organização e o tamanho da organização e pediu a realização de um concurso público para perto de 90 auditores. No edifício sede tinham 12 engenheiros trabalhando. Ou seja, houve uma hipertrofia do controle. E eu também passei em várias situações na minha vida em que eu vi controles serem extintos por causa desse princípio. O custo da aplicação do controle era maior do que o risco existente. Isso ocorreu, por exemplo, quando eu estava na empresa brasileira de Correios e Telégrafos. Tinha um tempo em que o telegrama era fonado. Você ligava para um número, ditava o telegrama e, em seguida, o operador ligava para o seu telefone para confirmar se você autorizava o débito na sua conta. Né? E uma vez confirmado, então, o telegrama era expedido pelos Correios. A um determinado momento, o Correio decidiu eliminar a confirmação, porque descobriu que a fraude era tão pequena, que não justificava a existência dessa chamada de confirmação. E foi feito isso, um gesto corajoso que reduziu despesa. Sempre nós temos que ter presente isso. E isso acontece, por exemplo, a gente vê com muita frequência, quando os tribunais de contas vivem pedindo remessa de documentos. Ora, você sabe que o documento que é remetido, muitas vezes é manipulado. Assim como você sabe também que muitas certidões pedidas em processos licitatórios que não precisam ser pedidas, porque a administração pode tirar isso do seu site, do site público, certidão de regularidade com a Previdência Social, está lá no site, a administração pode pedir, mas ela coloca como exigência do edital e aí surge gente que falsifica a certidão e entrega no órgão. Então, a racionalização dos procedimentos, a aplicação, o cuidado com o custo que a gente gera para o contribuinte é essencial. E a modernização é mais do que passada da hora, porque, veja, nós estamos integrando os órgãos públicos cada vez com mais frequência. Os cartórios têm sido um exemplo disso. Dispensam vários documentos que estão públicos. E, às vezes, você tem que levar documentos que já estão no próprio cartório. Então, depende muito da atuação do tabelião, a modernização das atividades. E depende também dos provimentos dos tribunais de justiça, que impõem um monte de exigências para o cidadão. Nesse ponto, a lei da desburocratização representa um marco muito importante no desenvolvimento. Muito bem, a estruturação do controle deve ser feita considerando a relação custo-benefício. Eu não posso, num órgão pequeno, ter um órgão de controle grande. Mas não é só em relação à estrutura, à quantidade de pessoas que trabalham lá, mas também das atividades. O pior que um controlador pode fazer é colocar a atividade fim trabalhando para ele. E a gente vê isso com frequência. Eu, quando entrei no Tribunal de Contas do Distrito Federal em 1990, eu quis fazer uma visita a vários órgãos e fiz. E fui até a Polícia Militar, onde eu fui apresentado a uma sala. Disse, olha, aqui o pessoal gosta muito do senhor, da sua atuação lá no Tribunal de Contas. E tinham 6 policiais militares trabalhando na sala. Fazendo o quê? Prestando informações ao Tribunal de Contas. E não pode ser assim. Outros estavam ali instruindo o processo de tomada de contas especial. Isso era necessário. Mas outros que estavam ali para transcrever informações e enviar ao controlador. O melhor sistema de controle é aquele que busca a informação a partir de base de dados com login e senha, a partir da base de dados na estrutura de TI dos órgãos. É o mesmo que faz o Sindacta.
O Sindacta é um exemplo de controle porque o Sindacta não pilota avião, o Sindacta não faz manutenção em avião, o Sindacta diz a altura que tem que voar. Ele não está lá interferindo na cabine, ele diz a altura que tem que voar. E ele sabe que o piloto está ou não respeitando a determinação. E um piloto sabe que não pode desrespeitar a determinação. Então, o controle não está pilotando a aeronave, não está interferindo na gestão, não está fazendo o piloto trabalhar por controle. Por isso que eu falo que o Sindacta é um exemplo de controle. Né? Muito bem, colocada essa ideia, eu queria lembrar a você que o princípio da relação custo-benefício foi colocado em lei em 1967, numa das mais belas definições da relação custo-benefício e do ideário que deve movimentar todos nós. Veja que beleza de texto, na tela agora. Artigo 14 do Decreto-Lei 200, de 25 de fevereiro de 1967. Artigo 14. O trabalho administrativo será racionalizado mediante simplificação de processos e supressão de controles que se evidenciarem como puramente formais ou cujo custo seja evidentemente superior ao risco. Vamos ler de novo esse dispositivo. Veja, o trabalho administrativo será racionalizado. E como é que será essa racionalização? Será feita mediante a simplificação de processos. E aí eu vou pular algumas frases para entender. Mediante simplificação de processos que se evidenciarem como puramente formais. E ainda mais, serão suprimidos os controles que se evidenciarem como puramente formais ou cujo custo seja evidentemente superior ao risco. Esse puramente formais e custo superior ao risco se aplicam às duas expressões, a simplificação de processos e supressão de controles. Você já notou que esse princípio levado na sua inteireza, ele pode servir muito até a você. Né? Por que você tem alguns controles na sua vida que você gasta mais tempo controlando do que usufruindo do benefício daquele dispositivo? Né? Então, é importante que a gente tenha presente isso na estruturação e na definição de atribuições. E eu espero que você, que trabalha em controle externo, seja corajoso para propor a supressão de alguns controles que a gente faz hoje, que são meramente formais ou cujo custo é muito superior ao risco. Basta você ver, por exemplo, que o Tribunal de Contas da União e o Tribunal de Contas do Distrito Federal, o TCDF foi o primeiro no Brasil a fazer isso, fixou o valor de alçada. Abaixo daquele valor, ele não examina dano. E até foi uma proposição nossa quando estávamos no Ministério Público. E o TCU, logo em seguida, também implantou o valor de alçada. Hoje, o valor de alçada numa tomada de conta especial é superior a R$100 mil. Aí vale a pena trabalhar nesse processo. Com essas considerações, eu encerro essa aula e convido você a assistir a próxima aula, onde trazemos algumas reflexões sobre os princípios aplicáveis ao controle.